Olá, escorpiano! Olá, escorpiana! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão, escorpiano, por estar de volta. Bom, hoje eu vou fazer uma leitura para você, lembrando que é uma leitura intuitiva, coletiva, uma mensagem atemporal e geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar aí no seu momento, com o seu coração. Combinados? Bora lá, escorpiano, já te convido a fechar os olhos, trazer corpo, mente e espírito para este momento, aqui e agora. Vamos ver qual que é a mensagem que a espiritualidade vai trazer hoje para vocês. Que seja uma mensagem de autoconhecimento, de expansão da consciência, que possa nos ajudar a identificar os padrões que nos limitam, que possa nos ajudar a identificar as oportunidades que já estão disponíveis para a gente ainda não consegue. Olha isso! As oportunidades que já estão disponíveis para a gente que a gente não consegue visualizar, escorpiano. 4 de copas. E é muito esse sentimento que eu tenho para você, escorpiano, hoje. Eu estava fazendo uma meditação antes de gravar essa leitura, e é muito essa energia que me vem. Tem muita coisa chegando na sua vida, escorpiano. Tem coisas que você não faz ideia. O que tem muito forte aqui para mim é para você entender, por exemplo, qual é o seu grande sonho, escorpião? Qual é o seu maior sonho de vida hoje? Se conecta com essa sua versão que já realizou esse sonho. Se conecta com essa pessoa, com essa versão sua que já realizou isso. Tem uma grande oportunidade aqui sendo oferecida para você, principalmente agora nos próximos 4 meses. Uma oportunidade que você ainda não consegue ver, mas é porque você ainda se acha pequeno, escorpião. Você em muitos momentos ainda se limita. Em muitos momentos você ainda pensa que tem que caminhar, que tem que aprender, que tem que, sabe? Aquela pessoa que já está pronta para ir lá falar para 1 milhão de pessoas e ainda acha que tem que ficar treinando, que tem que ficar escorpiano. Vamos combinar aqui, vamos fazer um acordo, eu e você? Nos próximos 21 dias, todos os dias, antes de dormir e ao acordar, faça o exercício do espelho. Antes de dormir, vá para frente do espelho e se questione a você mesmo, a sua alma, o seu espírito, ao seu corpo. O que eu posso fazer para conseguir atingir essa versão minha? O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para encontrar mais dinheiro? O que eu preciso fazer para encontrar mais estabilidade? E ao acordar, afirme isso. Eu estou pronto para encontrar mais dinheiro. Eu estou pronto para caminhar em lugares onde as oportunidades me encontram. Porque tem muita coisa aqui que você ainda não está vendo. Só que não é que você não está vendo, é porque você não enxerga o seu tamanho. E se você não enxerga o seu tamanho, às vezes aqui você pode ser aquela pessoa que deveria estar, não sei, fazendo parte. Às vezes, se você trabalha em algum lugar, tinha que ter algum curso seu nesse lugar, entende? Vejo aqui você lidando com muitas pessoas. Vamos ver o que mais? Mais 2, por favor. Viraram muitas. Vou voltar aqui, mais uma só, por favor. Olha isso. Escorpiano,
tá deixando para depois. Eu entendo, tá? Eu te entendo. Eu te entendo. Ó, vamos lá. 2 de espadas com 5 de copas. E o cavaleiro de ouros. Esse cavaleiro de ouros aqui, ele só confirma para mim essa oportunidade que vai chegar para você. Às vezes é a oportunidade de ministrar um curso. Às vezes é a oportunidade, sei lá, de ter parceria com alguém que vai te dar mais visibilidade. Às vezes é alguma coisa que vem para te trazer mais estruturação material, tá? Agora tem uma coisa aqui que é muito interessante. Você precisa entender a questão da responsabilidade, né? Porque com grandes oportunidades também vem grandes responsabilidades. Então talvez você ainda não se mostrou, não atingiu esse novo lugar, não atingiu esse novo patamar, porque você não quer ter a responsabilidade que esse patamar exige. Você não quer ter a responsabilidade que esse lugar exige. Né? Porque se eu estou falando ali para 1 milhão de pessoas, se eu estou, enfim, exige uma responsabilidade maior. Você tem que ter uma proteção maior. Você tem que ter um trabalho com você mesmo maior, de autoconhecimento, de proteção energética, de autocuidado, né? De amor próprio, para que críticas não te derrubem, para que as outras coisas não te desestruturem no meio do caminho, digamos assim. E eu te entendo, né? Muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não quer o que aquela coisa nos condiciona. Beleza. E tá tudo bem. Até aí é o nosso direito de escolha. Agora, uma vez que eu escolho estar nessa condição, eu também estou escolhendo não desenvolver a minha consciência, não expandir, não progredir, não experienciar versões de mim mesmo que já estão prontas para serem experienciadas, entende? E aí, quando eu fico nesse lugar, é como se eu enxergasse o meu potencial, mas não quero assumir essa responsabilidade, né? Quero o lado bom, mas não quero, por exemplo, eu quero muito um casamento. Um casamento às vezes vai exigir responsabilidade. Para você que gosta de ter o seu momento sozinho, para você que gosta de ter a sua liberdade, para você que gosta às vezes de ter a sua autonomia de fazer o que você quer fazer no tempo que você quer fazer, entende? Então, às vezes, assumir um compromisso, ter uma pessoa que seja, né, para quem quer relacionamento aqui, é também assumir a responsabilidade de compartilhar, né, de deixar ali 50-50. Um dia eu faço, outro dia você faz, um dia eu dou mais, outro dia você dá mais, e a gente vai balanceando. Eu abro mão aqui e entende? Não tem como eu querer uma coisa, né, é muito aquela frase, não tem como ter tudo. Né? E que bom que não tem como ter tudo. Porque ter tudo é um saco. A gente vai lutar pelo quê? A gente vai correr atrás de quê na vida? De nada? Vai simplesmente fazer nada? Né? A gente está aqui para desfrutar. Mas desfrutar principalmente do caminhar. E a única versão de nós mesmos que nos coloca em uma situação onde a gente precisa experienciar coisas diferentes, em muitos casos, é a necessidade de movimento, é a necessidade de expandir, é a necessidade de buscar coisas novas, né? Não estou falando que precisa ser difícil, tá? Não estou falando que tem que ser uma luta para conquistar, não estou falando que tem que ser custoso. Não é sobre isso. Pode ser fácil, pode ser com amor, pode ser com alegria, com gentileza, com facilidade, tá tudo bem. Tá? Mas é importante querer se movimentar. Né? Não adianta, porque aqui é como se eu ficasse entre a cruz e a espada. Né? Esse 2 de espadas aqui para mim, tá vendo? É como se eu ficasse entre a cruz e a espada. É como se eu quero isso, mas não quero assumir a responsabilidade que isso me dá. E aí eu fico, meu Deus, nada vai mudar, nada vai acontecer, minha vida está sempre repetindo os mesmos ciclos, porque é o ciclo que você assumiu a responsabilidade, é a verdade que você quer enxergar naquele momento, né? É a verdade que você consegue suportar e é a responsabilidade que você quer carregar. Às vezes eu estou ali vivendo vários ciclos de relacionamentos que nunca vai mais para frente,
Mas é porque quando ou vai muito mais para frente, eu começo a ficar com medo, eu já começo a pensar, mas eu vou ter que mudar meu estilo de vida, eu vou ter que procurar uma casa, às vezes eu vou ter que sair desse trabalho, às vezes eu vou ter que mudar toda essa... Às vezes foi tão difícil de eu conquistar o que eu conquistei agora, que ter uma pessoa na minha vida vai desestruturar tudo. E aí, inconscientemente, mesmo que eu queira muito ter isso, inconscientemente eu estou me bloqueando o tempo inteiro para isso não dar certo. Porque se isso der certo, eu tenho que fazer um movimento tremendo na minha vida. Entende? E aqui fala muito sobre isso, né? Em muitos momentos, a gente vai postergando as coisas para depois e aí vai envelhecendo, né, Escorpião? Vai ficando velho, não é que vai ficando velho, né? Que bom, ficar velho é muito bom, né? Que todos nós tenhamos a oportunidade de ficar velhos, de envelhecer, enfim. Mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, se você posterga a sua vida por 10 anos, passou 10 anos e você não viveu o que poderia ter vivido, entende? É ficar velho no sentido de não estar aproveitando ao máximo o que você pode fazer. Porque o que o seu corpo aguenta fazer hoje, muitas vezes não é o que ele vai aguentar fazer daqui a 20 anos. E aí depois deixa de ser uma questão de escolha. Porque agora você tem a escolha. O 2 de espadas traz isso. Essa questão da escolha é uma decisão que precisa ser tomada. Eu escolho olhar para esse lugar, assumir isso e pegar as responsabilidades que isso me dá. Se no meio do caminho eu desistir, quiser voltar, tá tudo bem. Mas pelo menos eu tentei, entende? Não é um arrependimento que eu carrego com o passar do tempo, tá? E aí esse 5 de copas aqui me traz muito isso, né? Esse leite derramar, chorar pelo leite derramado, chorar pelo tempo perdido, chorar depois pelo arrependimento mesmo, de não ter se permitido romper com tudo que precisava ser rompido, sabe? Ou então se mostrar vulnerável para alguém, olha, eu tô aqui nesse lugar, mas eu tenho esse trabalho, olha isso. Eu tenho esse trabalho, as condições que eu tenho hoje são essas, pra gente ficar junto eu vou ter que mudar isso, 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 isso e isso. Não sei se você está disposto, eu tô querendo tentar, vamos tentar, se der errado a gente recomeça de uma outra maneira, né? Escorpiano que é mestre para isso, né, Escorpiano? Para recomeçar, para tentar de uma forma diferente. Ponto positivo da sua leitura, a carta do julgamento. Estou falando, tem uma decisão que vai mudar tudo. E essa decisão não é de fora, é de dentro. É você fazer por você, é você correr os riscos que precisa correr. Entende, Escorpiano? E como sombra, o Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas como sombra, como desafio, é onde eu não quero começar do começo. É onde eu acho que a ideia da transformação ela precisa ser grande. Eu preciso encontrar alguém que vai chegar, vai me tirar dessa casa, vai me tirar desse lugar, ou então preciso encontrar um trabalho que vai me dar uma estrutura financeira para eu já conseguir, sabe, fazer a vida e resolver ali. E às vezes, o grande desafio é aceitar que eu vou me construindo aos poucos, que a vida é feita de pequenos momentos, né? São pequenas ideias que geram uma grande transformação. Às vezes eu posso estar falando aqui de você com dificuldade para se relacionar com alguém mais novo que você, né? Para ter que ajudar, colaborar financeiramente, colaborar de alguma forma com essa pessoa que ela é mais nova, não vai ter toda uma estrutura ainda, e aí você não sabe como lidar com essa situação, né? Ou então como começar um projeto que seja um projeto mais novo, um projeto pequeno, ou então, não sei, lidar com ideias novas também, pode ser isso, né? Esse Pajem de Espadas, às vezes não estou muito aberto a novas ideias, a novas possibilidades, quero que as coisas se estruturem da forma como eu já havia pensado, se precisar ser diferente, talvez eu crie alguma resistência. Entende, Escorpiano? Só que uma coisa que é muito clara, né? A carta do julgamento é uma carta que traz a anunciação de que você está grande demais para o lugar que ocupa. Tá? Isso não tem como negar. Aqui para mim é muito claro de que você não precisa postergar a vida mais, né? Vale a pena eu arriscar, transformar, recomeçar,
ou vale a pena eu insistir em algo que às vezes eu já sei. É como se fosse tipo assim, se eu tentar algo novo, se eu tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz, se eu tentar uma nova ideia, eu vou chegar talvez em lugares que eu nunca esperei. Né? Pode dar certo, pode dar errado, a gente não sabe. Se eu continuar fazendo isso que eu sempre fiz, eu sei que daqui a 5 anos eu vou estar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. E aí aqui eu preciso entender o que eu quero, sabe? O que me traz o retorno que eu preciso neste momento? Pode ser que amanhã seja uma decisão diferente. Só que o que mostra para mim aqui é que você já está pronto para fazer uma decisão. É para ser o protagonista, sabe? Para ser o co-criador da própria história. Não dá para falar, tipo assim, eu tô nessa situação porque eu não tenho isso. Não, não dá. Você tá nessa situação porque você escolheu estar nessa situação. Você está sem a pessoa porque você escolheu estar sem a pessoa. Não tem como uma pessoa aparecer na sua vida se energeticamente você não está vibrando nesse lugar. Eu quero muito que isso aconteça, mas dentro eu estou me travando, dentro eu estou fechando as portas para não ter que fazer as mudanças que eu quero, que vão ser necessárias, entende? Vamos ver aqui o que mais? Três cartas, por favor. Estou falando. A carta da Lua no fundo do deck. 7 de copas, 9 de paus e 3 de ouros. Escorpianos, vamos lá. Existem duas coisas, né, aqui que são muito importantes. Primeiro, uma coisa é quando eu não tenho muitas opções. Às vezes internamente eu me bloqueei tanto, né, tô resistindo tanto a uma transformação que precisa acontecer, que aí eu acabo fechando energeticamente o acesso às outras coisas, né? E aí eu não enxergo as possibilidades. É como se as oportunidades não chegassem. Mas também tem uma outra coisa, que às vezes eu tenho tantas possibilidades para fazer coisas. Posso estar falando aqui com pessoas que são multidisciplinares, pessoas que já trabalharam em diferentes áreas, né? E às vezes se identificaram agora em uma área e querem manter só isso. E a vida está falando, usa o seu conhecimento multidisciplinar naquilo que você escolheu fazer. Por exemplo, eu sou arquiteto, mas antes eu era dentista, eu já trabalhei com comunicação, já trabalhei com jardinagem. Como eu posso trazer para dentro da arquitetura o que eu aprendi no dentista, o que eu aprendi na jardinagem, o que eu aprendi no... Sabe? A vida está falando aqui para você criar as possibilidades. É como se você pudesse ter mais possibilidades do que, de fato, aquilo que você está se limitando. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito criativa, né? E gosto muito de fazer pinturas, por exemplo. E aí eu estou lá pintando pano de prato. Sendo que eu poderia estar utilizando a pintura para pintar copo, para pintar quadro, para pintar toalha, várias coisas diferentes, entende? E aí, ao invés de eu focar nas diversas possibilidades, eu estou focando em uma única coisa. Há quanto tempo, escorpiano, você está cozinhando a mesma receita? Há quanto tempo você está indo no mercado e comprando a mesma coisa? A vida está pedindo você para explorar os seus potenciais. Porque uma vez que você começa a explorar o seu próprio potencial, você também permite com que as pessoas explorem várias... É como se as pessoas conseguissem ver diferentes versões de si mesmo. De si mesmo, não. Elas conseguem ver diferentes versões de você, entende? É como se fosse, tipo assim, eu, Bruno, vou dar agora um exemplo da minha vida, né? Eu faço diferentes coisas. Por exemplo, eu faço leitura de tarô, eu faço atendimento terapêutico, psicanalítico, eu dou aula de yoga, sou arquiteto, tem várias coisas que eu
vou fazendo assim e tal, e não tem uma única coisa que eu só vou fazer isso na vida. Só que o que eu quero trazer com isso aqui? Né? Por exemplo, é até uma questão que eu estava conversando esses dias, a gente estava num retiro espiritual, e aí eu estava dando aula de yoga, né, fazendo meditação com o pessoal do retiro, e aí gerou-se esse questionamento, porque as pessoas que me conhecem fora, né, dessa área, muitas vezes elas não me enxergam da mesma forma como elas me enxergaram ali dando uma aula de yoga, ou então dentro de um processo meditativo, ou então fazendo alguma dinâmica dentro de um retiro espiritual, entende? Muita gente vai enxergar a gente de acordo com aquilo que eles conhecem da gente. E o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas elas não vão enxergar todas as nossas versões se a gente não mostrar, se a gente não se colocar disponível para isso. E aqui o que a vida está pedindo é isso. Se você está acostumado a fazer a mesma comida, faça comidas diferentes. Reveze o cardápio para as pessoas saberem que você tem a habilidade de fazer muito mais do que aquilo que você já está fazendo. Se você se apresenta como, não sei, como dentista, se apresenta como dentista, mas de uma forma mais humana, para que as pessoas consigam ter acesso, às vezes, a experiências de vida que você teve, que possam inspirar elas, não só no sentido de você ser um exemplo como dentista, mas também um exemplo como um ser humano, um exemplo de uma pessoa que saiu da sua própria casa, foi para uma outra cidade, estudar numa universidade, ou então que passou por determinadas circunstâncias, entende? Você tem potencial para ser exemplo na vida de outras pessoas, mas não é aquele exemplo sou isso, isso, isso. Não é sobre isso, tá? É sobre superação de história de vida. E aí é muito interessante que as pessoas também saibam esse lado seu, para que as pessoas consigam acessar outras informações e te vejam de uma forma completa, como você é. Pare de se mostrar limitado, digamos assim, né? Para que as pessoas consigam de fato enxergar você na sua essência. Não é mostrar eu sou isso, 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 isso. Não é sobre isso, tá? Não é sobre ego e também não é querer forçar as pessoas a enxergarem todas as suas versões. Não é sobre isso. É só simplesmente nos colocar disponíveis para que as pessoas possam perceber a nossa multidimensionalidade. Não sei se é essa a palavra, mas o nosso ser multidisciplinar, o nosso ser de diferentes maneiras, né? Como a gente é. Que a gente não se apresente tão limitado. Quando alguém pergunte quem é você, você fala, eu sou arquiteto, ou eu sou tarólogo. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que uma profissão, você é muito mais do que as histórias que te aconteceram, você é muito mais do que aquilo que ainda vai te acontecer que você não tem nem ideia. Entende? É hora de se abrir mais para a vida e se entregar de uma forma mais profunda. Tá, escorpiano? Vamos pegar aqui uma mensagem final para vocês, para os próximos dias. Arcanjo, olha eu. Oráculo Numerologia dos Anjos. Uma carta só, por favor, oráculo. Mensagem final para o signo de Escorpião. Olha isso! 999. Final de um ciclo que traz um grande começo. Sua vida está prestes a revelar uma série de mudanças inesperadas que podem agitar ondas emocionais dentro de você. Esta é uma oportunidade valiosa para se reconectar consigo mesmo e reafirmar seu valor interior. Você é encorajado a abraçar o futuro com mais positividade, confiança e determinação. Ouça a voz dentro do seu coração e entenda seus próprios sentimentos. Momento de introspecção, escorpiano, momento de se escutar, momento de se acolher, momento de se conhecer, momento de se perceber. Um grande momento para avançar, né? E uma vez que eu me conheço, enxergo e entendo aquilo que eu verdadeiramente quero, eu começo a projetar do lado de fora coisas que me dão força e entusiasmo para continuar vivenciando alinhado a isso que de fato faz sentido para mim, para minha essência, para este momento de vida.
Escorpiano, não esqueça que toda quinta-feira a gente tem leitura para você aqui no canal. Gratidão infinita, já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar, a hypar esse vídeo. A sua interação é muito bem-vinda e muito importante. Desejo muita luz no seu caminho e a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.